Você já se perguntou por que você está aqui? Qual é o propósito da sua vida? Ou por que coisas ruins acontecem com você? Eu sou a Franciele e esse é o Além da Dor. Eu criei esse canal para compartilhar um pouquinho a caminhada com Deus, também compartilhar as dúvidas que eu tive e que eu tenho, das dores que eu enfrentei e principalmente do que ele tem me ensinado até aqui. Uma das lições que eu mais tenho aprendido é que a dor que a gente passa hoje não precisa ser o fim. Às vezes ela é o começo do nosso propósito. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sempre me fiz essa pergunta desde quando eu era adolescente. Então eu sempre estava muito perdida. Sempre tinha essa sensação de que faltava alguma coisa. Mesmo que eu tivesse tudo, era como se eu não tivesse nada. Sabe aquela sensação, o vazio que a gente não consegue preencher? É isso que eu sentia e eu ficava me perguntando. Gente, não é possível. O que eu vim fazer aqui? O que eu parei nessa vida pra ser o quê? O que eu nasci pra ser? Isso foi uma pergunta que me levou por anos. E eu nunca tinha resposta, porque eu sempre fui uma pessoa que eu precisava entender as coisas. Precisava ter respostas, precisava ter uma justificativa e sempre levava as coisas no 880. Eu sempre bati muito nessa tecla, porque é uma coisa que eu acho muito importante. Porque você viver sem nenhum caminho, acho que é a pior coisa que pode ter de sentimento, sabe? Que você não é pertencente a lugar nenhum. Você vai nos lugares, você sente que você não é para estar ali. Então, eu sempre perguntava em terapia e para as pessoas que estavam ao meu redor que eu me sentia perdida. Me sentia como se eu não fosse ninguém, entre aspas, né? E nisso eu fui me perdendo de mim mesma, né? Porque eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia as minhas emoções, mesmo fazendo terapia, que é uma coisa muito importante. Pra mim, todo mundo tem que fazer terapia. Mas chegou um dia em que eu percebi que a minha irmã veio em mim, eu tava num momento, tinha terminado o relacionamento de 11 anos, então eu cheguei, fui pra outra cidade, e aí minha irmã chegou em mim e falou assim: Fran, o melhor caminho que você pode escolher é o caminho de Deus. E realmente, nós assistimos um filme, eu vou deixar aqui embaixo, que falava o seguinte, que todos nós éramos igual moradores de rua procurando um caminho. E fez muito sentido pra mim, porque realmente só existe um caminho. A gente vai pros lados, mas a gente não encontra a felicidade, não encontra aquilo que preenche o nosso coração. Porque eu percebi que aquele vazio que eu sentia era o vazio que não tinha Deus. Que não tinha Deus no meu trabalho, não tinha Deus em nada que eu fazia. Não tinha Deus mesmo. Às vezes eu fazia uma oração, mas era uma oração fria. Uma oração onde eu não entendia as coisas, então eu questionava muito. E às vezes a gente faz isso, a gente questiona, né? E isso é importante questionar, porque aí você passa a entender mais. Então, quando eu passei por uma dor muito intensa, que foi a dor do término, ou a dor do luto, né, que a gente tem ainda essa dor, eu ainda estou no processo, gente, eu não sei tudo. Lógico, a gente tá aqui pra aprender. A gente vai morrer aprendendo, vai ficar aprendendo, ninguém está sabendo. Quando eu entendi que a dor que eu estava sentindo era uma oportunidade que Deus estava me dando, eu passei a enxergar as coisas de outra forma. Eu questionava mesmo, falando: Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é o meu propósito? Me mostra o próximo passo. O que eu tenho que fazer? E Deus foi plantando no meu coração. Porque assim, às vezes a gente acha que propósito é só profissional. Mas não. O profissional a gente vai se encontrando. Mas eu entendi que propósito vem de dentro. É o que Deus nos fala. O propósito é cada atitude que a gente faz todos os dias. O que eu tô levando de lição? Que nós somos amados e escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Então a gente pode caminhar por vários lugares muito ruins, ou que a gente acha que é bom, mas não é bom pra gente. Deus vai pegar e vai falar assim: filha, agora é a hora. Eu vou virar a sua vida de ponta cabeça para você aprender que eu sou o centro. Eu sou o primeiro na sua vida. Então o trabalho, ele é importante? É. Mas buscai primeiro o reino dos céus e o restante será acrescentado. Então, isso é o que eu tenho levado para a vida. Deus sempre coloca uma pessoa para te colocar no caminho, ou falar uma coisa que vai ser a virada de chave na sua vida.
Então, às vezes, você vai estar cega para o que Deus está falando com você, porque eu ainda já fiz muitas perguntas para minha irmã e falava assim: nossa, Su, ela chama Sueli, Su, será que, como que eu vou saber que é a voz de Deus? Questionando, perguntando, pra saber. Como que eu vou saber que é a voz de Deus? Como que eu vou saber? Mas aí, o que ela me falou, Fran, quando Deus planta uma coisa no nosso coração, não tem dúvidas. Se tiver dúvidas, não é de Deus. Então, às vezes eu sempre comentava que se tem dúvida, é não. Então, assim, sempre, quando Deus planta algo em nosso coração, uma vontade, um sonho, e você sente paz no coração, é porque é de Deus. É Ele se comunicando. Fora que tem os sinais que Ele nos dá. E às vezes a gente não vê, a gente tem que estar suscetível à voz, estar sensível à voz. E como que a gente faz isso? Orando, buscando, perguntando. Gente, a gente não nasceu sabendo, pelo amor de Deus. Então, assim, quando eu cheguei no meu limite, eu peguei, coloquei meus joelhos no chão e falei: Deus, o que o Senhor quer de mim? Me fala, o que o Senhor quer de mim? Porque eu já tinha passado muitas dúvidas, muitas frustrações, muito difíceis de lidar. Então, eu sempre estava numa guerra mental muito grande, muito grande. Então, eu fazia terapia e eu trabalhava nos meus pensamentos, mas sempre ficava muito cansada. E às vezes não entendia que também era ataques espirituais. E mesmo sem respostas, eu já tive vontade de desistir. Então, se você tá nesse lugar, saiba que você é amada por Deus e escolhida, desde o ventre da sua mãe. Deus sempre faz tudo por um propósito e tudo por um motivo certo. Ele não erra, porque a última palavra é que vem do céu. Então, se você tá se sentindo perdida ou perdido, busque a Ele. Busque a Ele, porque Ele é a melhor decisão que você pode tomar. Então, agora, o que eu estou percebendo é que o propósito, ele não é o lugar onde você chega. É o caminho até onde você percorre com Deus. Então, assim, se você se apegar a Deus, mesmo que você não tenha ninguém, Ele vai colocar uma pessoa, vai usar uma pessoa pra te ajudar, pra te falar uma palavra, pra te confortar. E nós temos que suportar o processo. O processo, ele é a força que nós nos redescobrindo nesse processo. A gente renova a nossa fé, renova a nossa força, descobre que nós somos amados, nós somos protegidos por Deus. Deus só está falando assim pra nós: suporta o processo, porque Deus não dá uma coisa que a gente não consegue carregar. Então, não desista, que Deus tem o extraordinário para você. Então, eu trouxe um versículo, vamos abrir juntas, que é Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É exatamente o que está falando aqui. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então a gente vem pra cá, pra terra, em coma. Óbvio, a gente chega aqui, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente vai fazer. Mas, a gente estando sensível à voz de Deus, a gente vai se descobrindo. Sensível ao Espírito Santo. Então, quando você acordar, estiver ansiosa, estiver pra baixo... Gente, minha Bíblia, linda, né? Comprei lá na Amazon. Se vocês quiserem, eu coloco o link aqui embaixo. Ela é muito linda. Então, é nós estarmos suscetíveis a isso. E como que a gente faz isso? Cuidando do corpo, da alma e do espírito. Porque é assim, gente, a gente tem que se cuidar. Assim, eu não sabia disso porque eu me larguei totalmente, né? Agora eu sei. Porque a gente é assim, né? A gente espera chegar no limite pra aprender as coisas. É na dor mesmo. Se é na dor, então vamos na dor quebrar tudo. Então, se é pra doer, então vamos aprender alguma coisa com isso. Sempre é assim. Se tá passando por uma fase ruim, é porque tem que aprender alguma coisa. Em vez de ficar reclamando que tá passando por aquela situação, a gente pega e fala assim: o que eu tenho que aprender com isso? Põe no papel. Gente, tudo é escrita hoje. A escrita, ela desacelera a nossa mente, põe tudo pra fora, mesmo que não tenha ninguém. Se você tem vergonha, ninguém precisa ouvir, ninguém precisa saber. Quem precisa saber é você e Deus. Vamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Porque é Ele que acalma a nossa alma, é Deus que vai confortar nosso coração. Então, peça discernimento, fale com Ele com sinceridade. Eu acho que esse é o mais importante, a intimidade com Deus. É a gente entrar, fechar o nosso quarto e falar: Deus,
é o seguinte: falar do nosso jeito mesmo, porque quando eu cheguei no meu limite, eu falei de coração. Deus, o que o Senhor quer de mim? Sinceramente, vamos ser honestos aqui. Agora eu estou sendo honesta com o Senhor. Me dê discernimento e coloca pessoas no meu caminho que seja da sua vontade, que seja do meu propósito. Mostra o que eu tenho que fazer, não deixa eu agir na emoção, porque, gente, vamos ser sinceros. Eu escutei isso num culto esses dias atrás, que falava que o nosso coração é enganoso. Então, eu vou terminar esse vídeo falando: talvez você esteja passando por uma fase que tudo parece sem sentido. Então eu quero caminhar com você nessa jornada, em que eu também tô aprendendo, e eu acredito que Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele está nos vendo e cuidando da gente. Então, se você quiser descobrir junto comigo qual propósito Deus tem para nossa vida, seja bem-vindo ao Além da Dor.